porque esse assunto chama bastante atenção. O presidente Lula cancelou a visita que faria hoje a Rio Verde, em Goiás, para a inauguração dessa ferrovia Norte-Sul, um trecho final, uma obra que dura mais de 35 anos. O André Anelli tem os detalhes, está conosco lá em Brasília, já antecipou justamente que houve um problema de mau tempo. Essa é a informação oficial do cancelamento da ida do presidente Lula a Goiás, que é muito próximo ali, obviamente. Brasília está no Planalto Central também. Bem-vindo, André. Obrigado mais uma vez, Piotr. Foi realmente o mau tempo que acabou então atrapalhando e, consequentemente, impedindo essa chegada do presidente Lula até Rio Verde hoje, então, né? O que a gente tem de informação é que uma forte neblina acabou tomando conta ali do município e impediu justamente a aterrissagem do voo que o presidente Lula faria, então, até o sul do estado de Goiás. O presidente Lula chegou a sair daqui do Palácio da Alvorada. Esse era o primeiro compromisso desta sexta-feira dele, a viagem até Rio Verde. Então, ele chegou na base aérea de Brasília aqui, ficou cerca de 1h20 aguardando para fazer então a decolagem, só que foi avisado então que realmente não tinha como fazer o pouso ali naquela região, justamente por conta da forte neblina que estava tomando conta ali do município. Lembrando que seria uma inauguração desse terminal rodoferroviário importante ali para o agronegócio do setor. Rio Verde é um polo agropecuário do estado de Goiás, é um dos maiores produtores ali de grãos do estado, referência nacional também, e aguardava há muito tempo a inauguração desse ponto ali de embarque, principalmente dessa produção agropecuária, grãos. Só que esse terminal rodoferroviário, Piotr, ele já foi inaugurado em 2021. Essa é a informação que a gente tem da concessionária Rumo, que é então a responsável por fazer ali toda a gestão e foi responsável também pelas obras naquela localidade. Foram cerca de 390 milhões de reais investidos. Essa inauguração foi feita em 2021 e nesse momento o terminal rodoferroviário ali, ele está ainda em fase de análises, testes, ou seja, ele funciona, mas ainda em fase experimental. Mesmo assim, mesmo diante desse funcionamento, já houve então essa inauguração em 2021 e o que o presidente faria seria, de certa forma, uma reinauguração com a presença do governador Ronaldo Caiado e também de lideranças locais ali de Rio Verde. Essas lideranças acabaram sendo avisadas então de que o presidente não iria e foram avisadas também de que o evento vai ser remarcado para uma oportunidade que o Palácio do Planalto chama de oportuna, ou seja, Lula ainda vai fazer essa reinauguração do terminal rodoferroviário, até porque busca uma aproximação dos produtores rurais. Piotr. Muito obrigado, André. Aliás, o presidente Lula chegou a dizer que convidaria o presidente Sarney, que começou essa obra lá nos anos 80 ainda. Agora, só uma nota bem importante sobre essa questão toda. O governo Lula, os petistas, na verdade não o governo Lula, os petistas reclamavam do governo Bolsonaro porque estavam tocando obras que não tinham sido concluídas. Obras que eram de governos anteriores, não tinham sido acabadas e o ministro, inclusive, à época, hoje governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, respondeu, falou, mas tem que terminar a obra, terminar uma obra é importante, já é dinheiro público parado ali. Bom, enfim, eles faziam piada com isso. Agora o presidente Lula vai lá inaugurar algo que já foi inaugurado, a reinauguração da inauguração. Onde é que está a graça maior nessa história toda? 4h17. Eu converso agora com o nosso comentarista em Brasília, Cláudio Dantas, para falar sobre justamente esse cancelamento da viagem do presidente Lula para a inauguração já a inauguração feita, ou a reinauguração da inauguração dessa trecho aí da conexão da ferrovia Norte-Sul. O Dantas, uma obra que data de 1987, já nasceu com escândalo de corrupção lá atrás. Dantas, seja bem-vindo, boa tarde a você. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a toda a nossa audiência. Piotr, esta ferrovia Norte-Sul, como você bem disse, ela se arrasta há quase 4 décadas. Você tem uma situação, uma série de episódios de corrupção e incompetência técnica. Por muitos e muitos anos, essas obras da ferrovia Norte-Sul, elas estavam a cargo de uma estatal, a Valec. A Valec, que era subordinada ao Ministério dos Transportes, ela fazia a contratação de empreiteiras e, então, essas obras nunca eram concluídas. Essas obras foram fiscalizadas pela CGU, pelo TCU, pelo Ministério Público e
foram encontradas diversas irregularidades, suborno, pagamento de propina, superfaturamento. Eu me lembro que em 2011, Piotr, eu fiz uma matéria grande, uma reportagem grande sobre essa ferrovia, especialmente sobre esse tramo aí do Goiás, né, que é muito polêmico, e havia ali uma expectativa de desvios de mais de R$1 bilhão. Essa estatal, ela foi por muito tempo loteada entre o MDB de José Sarney, o Sarney na época que tinha bastante ascendência sobre as pessoas que ele indicava ali, e o PL, né, hoje PL, antigo PR de Valdemar Costa Neto, né? Então, havia também participação aí de empresas ligadas ao PTB, enfim. Olha, é um histórico de escândalos de corrupção, de incompetência, é a síntese do chamado custo Brasil, né, que impede o nosso país e a nossa sociedade de prosperar. Imagina que essa ligação ela é fundamental para o escoamento da produção, especialmente aqui do Centro-Oeste. E aí, agora, você tem aí o Lula fazendo essa reinauguração, só completa a obra, né? Parece que é a cereja do bolo de um bolo que está com sérios problemas, né? Bolo está com problema de estrutura, o recheio é muito ruim, enfim, embora seja um bolo necessário para essa questão de infraestrutura brasileira. O Dantas, eu fiz menção, quer dizer, o governo atual está reinaugurando algo que o governo passado já tinha inaugurado, que foi criticado pela oposição da época, que hoje é governo, especialmente porque estava concluindo obras inacabadas. Onde é que está a piada maior agora? A piada está aqui, não tá? Olha, tem duas coisas aí importantes, né? Uma, porque essa obra só está saindo por causa de uma coisa chamada concessão, que é uma espécie de privatização. Sim. Que foi feita a Rumo Logística, né? Uma empresa que é especializada em ferrovias e que foi capaz, então, de concluir essas obras de uma forma absolutamente competente, né? E essa reinauguração é um pouco da nossa política. A gente, inclusive, de manhã, logo que eu vi essa notícia, eu me lembrei do Tarcísio, do Bolsonaro, inaugurando esse trecho lá. Sim. Eu entrei, pedi para a nossa equipe entrar em contato com a Rumo e com a assessoria do Palácio do Planalto, e aí eles vieram com o pessoal da assessoria do Palácio veio com uma desculpa que eles não estão inaugurando o terminal, eles vão inaugurar uma conexão que é fundamental para que essa ferrovia possa ser utilizada de forma plena. Mas, enfim, é isso, é um tentando usar o trabalho do outro, mas que, enfim, isso fica muito exposto. O fato é que essa obra só está saindo por causa da concessão que foi feita à Rumo, e a Rumo é que tem aí vamos dizer assim, que merece os louros. Sim. Pela construção dessa obra, e os governos anteriores que fizeram a concessão, Piotr. Dantas, obrigado, viu? Concessão, falando daquele assunto que nós dissemos aqui, naquela melhora do Risco Brasil, né? Em relação à agência Standard & Poor's, né? O porquê, que foram todos méritos de ações tomadas nos governos de Bolsonaro e governo de Michel Temer, contrários à lógica do governo do PT, que tinha deixado o país com a maior recessão da sua história em 2015 e 2016, e que agora, de alguma forma, aquelas ideias estão sendo tomadas novamente pelo atual governo. Quer ver? Eu vou contar uma coisa. Se o governo que está querendo reinaugurar algo que já foi inaugurado, seja que quem arranjou lá uma explicação, tem um galpão novo, uma meia dúzia de metros de trilho para você inaugurar novamente, se o governo atual, que tem trânsito no Supremo Tribunal Federal, gastasse a energia que vai gastar nesta reinauguração para liberar, por exemplo, o ferro-grão. O ferro-grão é uma obra ali que está parada por um pedido de liminar, uma liminar que foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, está parada no Supremo Tribunal Federal. O ferro-grão faz exatamente a ligação. Já discutimos esse tema aqui no Prós e Contras, tá? No ano passado. O ferro-grão faz essa ligação entre o Pará e o Mato Grosso. É extremamente importante para ligar também os portos do norte à região produtora do país, sobretudo de grãos, que é o centro-oeste do Brasil. Se o governo gastasse energia para, digamos, liberar essa questão do Supremo, mostrar todas as questões, como fez o governo Bolsonaro, mas ainda assim não foi o suficiente para sensibilizar o Supremo Tribunal Federal, cair essa liminar para a obra continuar, seria muito melhor do que reinaugurar algo que já foi inaugurado. Gastar energia com coisa que vai fazer o Brasil avançar, né?